Gravando. Bom, vamos lá, turma. Hoje o assunto foi, inclusive, sugestão de um patrono que gosta muito de ler, de cultura, e falou, por que você não faz um paralelo com Fauda, não fala daquele Case for Trump, que você já citou antes, do Victor Davis Hanson, que é um historiador que eu gosto muito, né, californiano, eu já falei dele, ele tem uma combinação interessantíssima, porque ele dá aula, ele é um historiador militar, ele dá aula na costa para a elite liberal, e ele é fazendeiro no interior, então ele conhece bem esses mundos distintos, né, que estão cada vez mais separados por um abismo, e que é um tema que tem me interessado muito também, né? Eu já falei muito dessa história. A gente vai falar um pouquinho disso hoje, porque tem a ver com a vitória do Trump, óbvio. Mas eu vou puxar essa questão do Fauda, do Doron, principalmente, que para quem viu vai entender, e para quem não viu, eu recomendo. Não vai ter muito spoiler, que eu quase não vou falar de Fauda. É mais uma coisa que vai estar servindo para ilustrar, né? Mas é um outro assunto que me atravessa muito tempo, porque é o debate filosófico, político, né, que até onde vai princípios e onde começa pragmatismo, até onde você pode ignorar certos valores em prol dos resultados e por aí vai, né? Então isso é tema de inúmeros filmes, inúmeras séries. Quando você começa a fazer um pacto mefistofélico, às vezes não tem volta. Podemos pensar em Breaking Bad também. Eu escrevi uma resenha sobre a série, já é um pouco mais antiga, mas vale a pena talvez um dia falar disso especificamente. Mas, enfim, a gente vai chegar lá, no Doron, né? E nessa ideia do herói trágico, que é justamente aquilo que o Victor Davis Hanson traz nesse livro, né? The Case for Trump. Eu vou falar aqui de Trump, mas acho que é desnecessário dizer que, à medida que eu vá desenvolvendo o raciocínio, nós temos um paralelo muito grande aí com o Brasil, né? É evidente, os fenômenos são parecidos em muitos pontos. Bom, a primeira coisa, né, é explicar a vitória do Trump. E o mais importante, como começa lembrando o próprio Victor Hanson, é que Trump não era Hillary Clinton. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que o motivo da vitória de Trump se deve muito, não só e não exclusivamente, mas se deve muito ao que ele não era, ou seja, ao que ele atacava. Ele tem méritos e ele recebeu votos pelo que ele defendeu. Mas o simples fato dele não ser uma coisa e dele atacar essa coisa foi fundamental para a sua vitória. Isso é importante ter em mente, né? A maioria das eleições presidenciais, raramente, e aí já começa o pragmatismo, né? Rechaçando idealismos românticos, ingênuos em política, raramente são escolhas entre bons candidatos versus maus candidatos. São decisões sobre candidatos toleráveis e menos toleráveis, né? O menos pior. A escolha política, infelizmente, é uma escolha que você faz muitas vezes tampando o nariz, tomando um Plasil, um engove e digitando o número do candidato. As elites que não estão sujeitas às consequências, muitas vezes, das suas próprias decisões e políticas, estavam governando no andar de cima durante muito tempo. Os pobres, os realmente pobres, né, que são subsidiados pelo governo, pelo Estado, estavam lá muito embaixo. E no meio do caminho, né, ambos ali disfarçando mal o desdém que eles sentiam de forma compartilhada, estava na luta essa maioria silenciosa ali, essa classe média trabalhadora que ocupa esse meio, né? Trump explodiu aí esse pântano, né? Drain the Swamp, que era um dos slogans mais famosos da campanha dele, que mirava na sua candidatura, na sua campanha, né? A sua retórica binária, tribal, maniqueísta, de nós versus eles, galvanizou, sem dúvida, esses eleitores de ambos os partidos e independentes, de uma maneira que não era vista desde o populista Ross Perot, né, independente e bilionário. E aqueles que pregavam, e aí começa a ficar claro também como é importante o que Trump atacava, né, condenava, aqueles que pregavam sobre ética jornalística, por exemplo,
né, sobre fazer análise desinteressada, imparcial, mostraram-se os mais antiéticos e tendenciosos de todos, né? Como se o suposto monstro fascista e tudo mais, que era Trump, justificasse essa postura, essas contramedidas, né? E o abandono, inclusive, dos seus códigos éticos profissionais. Então, rasga tudo aquilo que eles defenderam sempre, de forma escancarada, para poder derrotar o mal maior. E aqueles que eram os esquecidos, os ignorados, né, que perderam muito com a globalização ou com o globalismo, os que sofreram com o declínio ali no Rust Belt e tudo mais, foram, sem dúvida, os que representaram o embrião dessa candidatura do Donald Trump. E mais do que candidatura, né, continuaram sendo o núcleo de resiliência da presidência de Trump. E o fato de Trump ter mais simpatia por essa turma toda do andar do meio, né, do que Hillary Clinton, não apenas garantiu a ele os fundamentais swing votes, e vale lembrar que nos Estados Unidos tem o colégio eleitoral e algo como 80 mil votos foram essenciais para a virada, né? Mas também tornou muito mais difícil na campanha classificar o Trump como alguém ali caricatural, né? Um personagem, um espantalho, né? Sem coração, que não liga para o próximo, para os pobres, como fizeram, por exemplo, com Mitt Romney. Quando o candidato e depois presidente Trump atacou, né, União Europeia, NAFTA, o Acordo Climático de Paris, a ONU, as elites criticaram publicamente essa postura, né, e a sua suposta demagogia, enquanto que a maioria silenciosa aprovou. E a imaginação dessa turma foi toda voltada para aquilo justamente que Trump vinha denunciando, né, e como uma possibilidade, inclusive, de sonhar com essa América fortalecida, resgatada, combatendo esses antigos inimigos, e não que a América fosse um lugar terrível, né? O Trump, ao contrário dos democratas, ele não tinha uma narrativa de pedir desculpas pelo passado dos Estados Unidos, pela sua trajetória e deplorar o legado americano, né? Mas o que ele falava é que a América podia ser muito mais rica, muito mais forte ainda, e que isso não acontecia justamente por conta dessa elite mancomunada muitas vezes com essas entidades supranacionais. Então, a imigração, por exemplo, ilegal foi uma das razões, sem dúvida, pelas quais ele ganhou, né, a indicação e depois derrotou Hillary Clinton no colégio eleitoral. E sua posição sobre guerra, comércio internacional, sobre jobs, né, empregos, Make America Great Again, Buy America, protecionismo, sobre a globalização e a imigração, como eu já disse, né, destacou o Trump de todos os demais candidatos, inclusive republicanos, né, mais do que aconteceu em qualquer outra eleição passada. E aí vem o ponto-chave aqui, né, tudo para explicar a vitória. Por que Trump venceu? Né? Aparentemente, 1/3 dos eleitores o viam como algo análogo a uma quimioterapia, nas palavras, na analogia do Victor Davis Hanson, né? Que, afinal de contas, é usada para combater algo ainda pior, muito pior. Né? Então, ninguém defende que a quimioterapia é algo maravilhoso. Desde a metáfora usada lá por Thomas Paine, um dos mais incendiários dos revolucionários, que há dúvidas, inclusive, se ele é realmente considerado um pai fundador da América. Ele era um estranho no ninho ali para aqueles outros, né? Mas que insuflou toda a população com aquele panfleto do Common Sense. Né? O Thomas Paine já usava, né, a metáfora do mal necessário. Então, isso é muito importante para ir explicando aqui a ideia do herói trágico que a gente vai chegar, que é o case for Trump, né? Para justificar, defender a candidatura e a presidência de Trump. O Ben Shapiro usa uma outra metáfora muito mais leve, né, que é o dedo do meio. Então, é óbvio que não dá para negar uma ala de ressentidos que existe ali nos eleitores de Trump. Né?
e eles estavam contra alguma coisa. Isso foi mais importante do que, de fato, a agenda construtiva de Trump. Não que ela não existisse, existe e está, inclusive, entrelaçada com isso. Né? Quando você está atacando o globalismo, a ONU e tudo mais, você está defendendo uma América forte, os empregos, de forma populista, mas então você está defendendo alguma coisa, né? A soberania nacional, o nacionalismo que ele bateu tanto, né? Mas é óbvio que fica muito claro na análise a importância desse teor do que ele está combatendo. Né? O Trump é uma quimioterapia. Ele é um dedo do meio para esse establishment podre, para essa elite arrogante e insensível, para essa mídia hipócrita e torcedora, né? Que rasga as suas próprias condutas supostamente éticas que exige dos outros e não pratica em casa. Então, algo estava errado ali com aqueles partidos, democrata e republicano, né, os mainstream, com o deep state, né, e as classes políticas e essa burocracia permanente, né, o staff do Estado que compõe o establishment, que é o deep state, né, haviam se mostrado incapazes de oferecer remédios, né, para essas doenças que o Trump estava, então, apontando, identificando e atacando. E, novamente, o mistério não é tanto que Trump venceu. Né? Em vez disso, o grande paradoxo, que precisa de explicação, e por isso é tão importante jogar o holofote para quem ele derrotou, o que significa isso, quem isso simbolizava, né? É que um candidato sem nenhuma experiência política, sem serviço militar, num país que dá muito valor a isso, né? Alvo de uma imprensa esmagadoramente hostil a ele, contra uma democrata mainstream, que foi secretária de Estado, esposa de um presidente, né? E com uma desvantagem de quase 2-1 em relação ao financiamento de campanha, ainda assim não foi derrotado por Hillary Clinton. Então, esse é o que é o grande paradoxo, e para explicar isso, a gente precisa justamente colocar o holofote sobre o que Hillary Clinton representa. Né? Então, Hillary é derrotada, Trump vence. E por que não é ruim isso? Por que um conservador, por que um republicano pode encontrar mérito nisso? Né? E justificar a defesa não só da candidatura, como do governo Trump, em vez de endossar os Never Trumpers e tudo mais, como muitos fizeram. Né? E aí entra a justificativa do herói nacional, do herói trágico. O Trump falou, em primeiro lugar, com pessoas como pessoas, né? Não como mascotes ou como seres inferiores ou pessoas manipuláveis, como a gente percebe na arrogância de certos ungidos iluminados. Né? Eu vim trazer a luz para vocês, né, bárbaros. Ele tratou de igual para igual. Né? Ele cortou esse filtro arrogante que boa parte da elite e da classe política costuma demonstrar. Né? Em relação àquelas pessoas que são justamente as esquecidas, né? As ignoradas, se não as desprezadas por essas elites, né? Os deploráveis, como a própria Hillary se referiu à metade dos eleitores de Trump. E a grande força de Trump foi justamente que ele operou fora desse aparato político e intelectual do próprio Partido Republicano. Se ele tivesse feito isso, se ele tivesse contado muito com isso, lembra que ele era um de 16 outros candidatos ali nas primárias, né? E todos com muito mais dinheiro e importância dentro da trajetória política e do Partido Republicano. Né? Mas foi fundamental justamente ele ser um outsider para poder trazer essa mensagem. Né? Então aí começa a primeira grande vantagem dele. Ele não era um desses que representava o mainstream, o establishment do ponto de vista republicano, que é um partido que foi se perdendo ao longo da trajetória também. Né? Claro que supostamente representa melhor as ideias liberais e conservadoras, de um Estado mínimo, de império da lei, de patriotismo, mas a verdade é que, na prática, né, acaba sendo ali um partido de big government e big businesses, né, não necessariamente do livre mercado, e acaba abandonando, esquecendo o forgotten man, né, o indivíduo, o cidadão menor.
todos os grandes impérios do passado, e aí é muito importante a gente entender a figura do outsider, né? Todos os grandes impérios do passado, segundo Davis Hanson, e é um historiador militar que gosta muito dessa área, né? Criaram seus deep states, né? Todos. E eram os embriões ali, os palcos principais de vários dramas ininterruptos, né? De intrigas, golpes, aquelas coisas que a gente vê nas peças shakespearianas e tudo mais, né? E frequentemente imunes, e isso é muito importante, imunes a mudanças periódicas de poder, né? Mesmo nas lideranças autocráticas, ou seja, entra um, sai outro, mas o staff continua. Tem uma passagem de um livro do Mário Vargas Llosa, que é A Festa do Bode, que é baseado em fatos, né, de um ditador latino-americano, que virou até filme depois com a Isabella Rossellini, se eu não me engano. E tem uma passagem muito boa já no final do livro, que eles conseguem derrubar a cabeça da Hidra, né, o ditador, e aí numa conversa lá tem um sujeito tímido, com óculos, assim, ajeita o óculos na cena, né, e ele fala baixinho, e ali é uma espécie de PMDB. Né? Assim, ó, tudo bem, chegou o momento de tirar, não dava mais para manter, né? Tem que preservar as galinhas dos ovos de ouro. Não dava mais, ficou insustentável manter o ditador. Mas quem manda continua, o staff. Né? Então, o deep state é algo muito relevante, é algo muito importante e relativamente estável, né? Permanente. O Trump é o quê? É um disruptor. Né? Ele vem causar justamente a disrupção desse sistema. Né? Ele entra em cena com os pés na porta. Né? E ele não era exatamente crítico ao Deep State, segundo o Victor Davis Hanson, mas mais do que crítico, ignorante. Ignorante em relação aos detalhes do funcionamento e da força e da sustentabilidade desse troço, desse monstro, que ele atacava na retórica, Drain the Swamp, mas que ele não necessariamente conhecia. Até porque ele é uma figura do mundo do entretenimento, do show business. Ele não era um político, ele dava dinheiro para político. Ele conhecia político de uma forma totalmente midiática, né? E como um fanfarrão que achava que comprava tudo e todos, né? Dando dinheiro para todos os lados, e sem entender muito bem que o sistema é que funcionava dessa forma e se alimentava muitas vezes dos seus recursos. Né? E quando ele chega lá com essa mentalidade, dessa forma, e sem depender de ninguém, porque bancou sozinho a campanha, praticamente, ele se mostra disposto a enfrentar o monstro, a demitir funcionários de longa carreira, né? Que estavam lá há anos, funcionários de uma vida no staff, no Estado, né? Ignorando, inclusive, os conselhos criteriosos e sóbrios, né, dos homens sábios de Washington, né, aqueles que estão lá dando conselhos a tudo que é governante. Pensa assim num Delfim Neto, que é um Sarney da economia, há 40 anos assessorando governos. Né? Chega um sujeito desse e dá uma banana para esses caras todos e fala, não, sai fora, eu vou escutar aqui a minha turma de campanha que eu confio, né? E que vem de fora. E ele indicou gente estranha, gente louca, né, cética em relação a todo esse establishment, essas instituições do Estado, e expurgou do governo, né, um monte de ativista progressista, porque esse staff tem, obviamente, um viés ideológico, até porque é a esquerda progressista que defende big government e soluções globais, nacionais, por meio do Estado, para solucionar, para resolver todos os problemas que assolam a humanidade e a nação. Né? Então, a presidência do Trump é basicamente isso, né? Uma reação a esse troço. E é muito cedo ainda, né, para ser julgada em definitivo, né, do ponto de vista histórico. Lembrando que quem está escrevendo isso é um historiador, né, que inclusive tem um livro excelente de por que o Ocidente venceu. E ali ele já trata também muito desse tema do pragmatismo e defende a visão militarista do Ocidente, de vencer acima de tudo e por aí vai. É um outro livro interessantíssimo também dele.
e tem traduzido em português. E para o Victor Davis Hanson, muitas avaliações sobre Trump foram feitas, né, de forma muito apressada e com muita paixão. Aliás, antes dele começar a governar, já tinha um veredito, né, de que ele é um monstro, de que ele é um fascista, de que ele é um perigo para a democracia, e por aí vai. Sem nenhum contexto histórico, né, e geralmente com essa paixão exacerbada. Bom, não está claro, segundo o Victor Davis Hanson, que Trump seja um homem mau, né, ou que seja um bom presidente. Ele deixa isso aberto. Ou vice-versa, que ele talvez seja um homem bom, apesar das aparências, às vezes tóxicas, ou que não possa ser, talvez, um presidente tão bom assim, né? Ou talvez nada disso. Mas o fato é o seguinte: primeiro, apesar dos inegáveis sucessos nesses primeiros 2 anos, que é quando o Victor Davis Hanson escreve o livro, das suas políticas, né? As pesquisas raramente mostraram Trump acima de 50% de aprovação, de apoio, né? E grande parte da sua relativa impopularidade, né, se deve, óbvio, a essas forças formidáveis do contra, né, que ele está, inclusive, combatendo, né? A gente pode chamar de A Resistência, para usar, inclusive, aquele outro livro que eu já citei, da Kimberly Strassel, né, The Resistance at All Costs, né? A própria mídia, o movimento Never Trumper, que saiu dos próprios republicanos e conservadores, e por aí vai, né? Tivemos a investigação do Robert Mueller durante 2 anos sobre conluio com os russos. Quer dizer, o que não faltou foi material para enfraquecer Trump. Então, a gente pode usar isso como um contrapeso ao fato dele não ter sido nunca muito mais aprovado do que metade da população, né? Apesar de bons resultados. Mas, em parte, também é porque ele representa esse herói trágico. E aqui a gente começa a entrar nessa figura, né, fantástica e interessantíssima, que o Doron pode ser uma espécie de personagem para ilustrar isso de forma mais recente, né? Bom, os heróis trágicos são figuras conhecidas, né, de longa data, são heróis retratados aí em várias peças, né, de Sófocles, Homero e por aí vai, né? Temos alguns nomes clássicos como Ajax, Antígona, Édipo, o rei, né? E por aí vai. E mais recentemente aqueles dos filmes de western modernos ocidentais aí, né? E o mais importante para a gente saber sobre o herói trágico é que ele não é intrinsecamente nobre. Ele não é uma figura que você necessariamente desejaria como genro, né? E muito menos ele é alguém agradável. Ele não é uma pessoa muito agradável, né? Esses heróis trágicos, eles podem ser extremamente desagradáveis, mesquinhos, perigosos, né? Especialmente para aqueles que os rodeiam, estão perto deles, né? Eles estão muito mais preocupados com sua tribo, com o seu grupo, né? Band of Brothers, do que com a cidade, estado ou a nação, né? Eles valorizam muito mais lealdade pessoal a eles do que necessariamente o dever cívico, altruísta e abstrato, né? Esse é o seu credo. Eles são tribais. Eles são, de certa forma, como militares, né? Que tem ali, cobram a lealdade a si e não a valores abstratos. Está em guerra, você tem que ser fiel e leal ao seu parceiro, né? Senão vocês dois vão morrer, e por aí vai, né? E a tribo tem que avançar e vencer, né? É basicamente disso que se trata. O general Curtis LeMay, que é o arquiteto dos bombardeios B-29 sobre o Japão na guerra, né? Ele escreveu uma passagem que revela muito e talvez resume com perfeição a figura do herói trágico. Ele disse: suponho que se tivesse perdido a guerra, teria sido julgado como um criminoso de guerra. Todo soldado pensa nos aspectos morais do que está fazendo. Mas toda guerra
é imoral. E se você deixar isso incomodá-lo, você não é um bom soldado. O soldado tem que vencer a guerra. O que torna esses homens e mulheres trágicos e heróicos é o conhecimento de que a expressão natural das suas personas, né, pode levar apenas à sua própria destruição ou ao ostracismo por uma civilização que eles, de certa forma, procuram salvar. Daí a visão trágica. Eles estão lutando de forma não tão moral ou nobre, por motivos não necessariamente tão altruístas, mas para salvar de alguma forma aquela sociedade, aquela tribo, aquela civilização. E eles vão ser muito condenados de forma muito injusta, julgados de forma muito injusta por essa mesma civilização ou sociedade. Ou, com o devido tempo, vão cair em ostracismo e seus méritos serão creditados a terceiros, ou vão ser destruídos em narrativas para poder poupar aquilo que aquela civilização considera nobre e civilizado, e que eles não representam, na forma, nas suas personas. Então isso é uma combinação trágica. Isso é uma combinação trágica. Eles estão indo, de certa forma, para um sacrifício. E o interessante é que os heróis trágicos não necessariamente pretendem ser heróicos, né? Às vezes, os seus motivos para enfrentar tamanhos perigos ou resolver crises, né, podem facilmente ser egocêntricos. Surgir de um desejo de vingança pessoal, fantasias megalomaníacas, ou apenas uma necessidade infinita de adulação, de reconhecimento momentâneo, que seja, na hora que você está sendo visto como um herói. Aí podemos pensar em Doron e tantos outros, né? O herói trágico, eu já dei o exemplo dos filmes de western, né? Pensa numa cidadezinha pacata, tipo a que eu vivo aqui, Weston, é dominada por bandoleiros. Chega uma gangue de criminosos na cidadezinha. Bom, o xerife de Weston aqui, os xerifes, dedicam 80% do tempo, talvez, a proteger a população de alligators, tirar gato de árvore e sei lá mais o quê. Apartar a briga de casal. Quando chega um bando desse, um xerife com esse perfil, tipo aqueles filmes, né, com aquela estrelinha, ele raramente tem o estofo, a estamina, a coragem e a testosterona suficiente para enfrentar o bando. Quem vai ser chamado para enfrentar o bando é alguém que, por acidente do destino, não faz parte do bando. Ele tem basicamente as mesmas características. Ele só não está do lado mal. Ele só não está do lado do mal. Por algum motivo. E como a gente está cansado em ver em filmes, em séries, como Falda, eles não são muito equilibrados. Eles não são pessoas que a gente adoraria ter como genro, casado com as nossas filhas. Eles não são pessoas que são referências morais para a gente. Para isso temos os pastores, os padres, os pais. Eles são pessoas problemáticas. Os casamentos raramente duram. Pensa naquele típico policial, né, o Mel Gibson do Lethal Weapon, né, do Máquina Mortífera. Em tantos e tantos filmes, tantos personagens que já trataram desse tema. São pessoas complicadas, com problemas psicológicos incríveis, né? Porque tem algum issue ali, tem algum issue que faz o cara viver com a obsessão e missão de destruir o inimigo, de buscar a tal justiça. A ponto de um cara se infiltrar numa Al-Qaeda. O cara que faz isso não é muito normal. Eu tenho filho, princípios, eu não posso me infiltrar na Al-Qaeda. Eu sou muito prudente e sofisticado para algo dessa natureza. A gente precisa de um Doron. A gente precisa de um Doron.
para fazer certas coisas, para meter a mão na massa, para sujar as mãos. Poucos apreciam que os heróis trágicos em seu meio sejam trágicos ou heróicos, até que eles saiam em segurança de cena. E o que eles fizeram e deixaram possa, com o tempo, ser atribuído a uma terceira pessoa, a outras pessoas. Então, o sujeito vai lá, faz o trabalho sujo, enfrenta o inimigo, derrota, limpa o caminho, e aí vem o prudente sofisticado e se apropria desses méritos. Tanto que o Henry Truman, que foi o presidente americano que autorizou as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, vista por muitos historiadores militares sérios como necessárias para poupar vidas e encurtar uma guerra insana, com kamikazes, com 100 milhões de japoneses cujo slogan era 100 milhões prontos para morrer pelo Império, que quando o imperador estava prestes a anunciar a rendição na rádio, tinha um movimento de complô dentro dos militares tentando tomar o Palácio Imperial para evitar essa mensagem. O Henry Truman dizia, você pode conquistar quase tudo na sua vida, desde que você não se preocupe com quem fiquem os créditos. Então esse é o herói trágico. Eu não ligo para os créditos. Eu sei que depois eles vão ser atribuídos a outro. Deixa vir o prudente sofisticado, o Faria Lima liberal. Deixa vir. Deixa vir o Amoedo depois do Bolsonaro. A verdadeira questão, né? Mas eles podem, por um tempo, isso é a conclusão óbvia, né? Salvar a civilização por seu comportamento pouco civilizado, ou até mesmo muito incivilizado e bárbaro. A verdadeira questão moral, portanto, não é se Trump pode ou deve ser mais civilizado, agir como um presidencial, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. Pelo contrário, a chave é se ele poderia estar prestando esse serviço no momento oportuno e no lugar certo para o seu país, talvez para o mundo, sendo diferente. Ou se ele pode estar fazendo isso, por mais bruto que ele seja. Todo herói trágico percebe que em algum momento pode ser expulso da cidade, pode se tornar um outcast, ser banido, né? Não apenas após o término da ameaça original que o trouxe à cena, mas quando parecer pela primeira vez ali que em breve o perigo será neutralizado, né? Já começou a normalizar a vida, pode jogar o cara para escanteio. Para a sociedade civilizada, a grosseria percebida no herói trágico sempre permanece quase tão repugnante quanto a ameaça que o trouxe como um libertador, em primeiro lugar. Então, de novo, nós civilizados olhamos para eles com o nariz torcido, tomamos um engove, um plasio, ficamos chocados com os 32 palavrões ditos numa reunião ministerial, cruzes, né? Queríamos alguém que levasse mais a sério a liturgia do cargo para enfrentar uma corja de bandoleiros que tomou de assalto o establishment, o deep state, a mídia. Raramente um presidente se mostrara tão bem-sucedido em suas políticas, em termos de resultados, e, no entanto, tão antipático como pessoa. E tão incapaz de traduzir, então, esses resultados, esses tempos melhores, em mais apoio e mais voto. E esse talvez seja o drama, o karma dos heróis trágicos. Eu já falei bastante, eu vou só finalizar com outro livro fantástico. Meu amigo Leônidas, do Liberty Fund, me recomendou uma vez. É um sujeito apaixonado por leitura também. Então, quando um sujeito desse fala assim, me dá uma literatura para ler, o cara te diz um livro, você lê. E foi um livro assim que me impactou muito. É maravilhoso. O Sonho de Cipião, do Ian Pearce.
É um romance neoplatônico que se passa de forma totalmente original em 3 fases muito distintas da história. Uma sobre a ameaça nazista, eu li há muitos anos atrás, eu não vou lembrar de tudo. A outra numa época mais clássica, né? E ele vai traçando exatamente um paralelo sobre essas 3 fases com os personagens e esse diálogo, esse debate entre até onde os seres civilizados podem ir para salvar a civilização. Esse é o grande tema, né? E é o alerta que eu vivo fazendo, né? Se você olhar demais para o abismo olha de volta, como dizia o Machado de Assis. O Nietzsche dizia, né? Cuidado que se você quiser derrotar demais os monstros e conviver entre eles, você pode acabar se tornando um, né? Aliás, eu acho que ele devia ter dito isso em frente a um espelho, né? Com Zaratustra e o seu super-homem para suplantar o fracassado cristianismo e a afirmação de que Deus está morto, acabou criando uma religião secular imoral, né? Amoral, melhor ainda dizendo, né? Além do bem e do mal, como diz um livro dele, né? E que foi responsável por parir aí inúmeros revolucionários nihilistas, né? E até mesmo influenciar, de certa forma, nazistas. Mas é isso. Se você quer combater demais o monstro, se você entra na Al-Qaeda com o intuito de derrotar a Al-Qaeda em algum momento, como a gente está cansado de ver nessas séries e filmes, esse sujeito que já é meio perturbado para aceitar um desafio desse, uma missão dessas, ele vai flertar com o abismo. Ele vai se confundir com o próprio monstro. Quando ele, por exemplo, tiver que dar um tiro numa pessoa inocente na frente dos comparsas, porque os comparsas estão desconfiando que ele pode ser um agente infiltrado, e ele precisa provar que não é, e ele pega a arma e dá um tiro no inocente, e aí? Ele está fazendo isso por uma causa maior. Ele está fazendo para salvar vidas e tudo mais, mas ele matou um inocente, assim como os outros. Então, são as intenções apenas que valem, né? Então, esse é um grande desafio. Tem vários filmes. Tem um com Samuel Jackson, excelente sobre isso, que ele é um psicopata perturbado e até onde vai o direito de torturar em prol de obter informações e salvar vidas. Tem um outro que é com John Travolta também, que ele opera numa camada abaixo da mais sigilosa e sombria agência de segurança nacional, né? A NSA. É algo que sequer existe nos radares, e aí tem várias séries sobre isso também. Podemos pensar também no Black Mirror, no Blacklist, que também fala disso. O FBI fazendo um pacto com o diabo, né, com um dos bandidos mais procurados, para ele poder entregar outros bandidos. Né? Então, enfim, esse é o tema. Esse é o tema. E não existe uma resposta simples. É muito dependente da consciência individual de cada um, de até onde você consegue dormir, com o pragmatismo, se você se esqueceu ou não das intenções originais, se você se perdeu no caminho, se você realmente não consegue enxergar mais diferença entre o que você faz e o que os seus inimigos fazem. Esse é o debate. É o debate dos olavistas, por exemplo, que acham que devemos, numa guerra cultural, lançar a mão dos mesmíssimos métodos que os petistas, porque isso é uma guerra de canelada e se você for muito prudente e jogar de acordo com regras que o inimigo não respeita, você está morto. E quem disse que eles não têm um ponto? Como descartar a priori, sem maiores reflexões, a possível validade desse ponto? Eu não descarto. Eu já pensei muito sobre esses pontos. E concluo que é um caminho muito perigoso, talvez sem volta, que a médio e longo prazo faz mais mal do que bem para a direita. E esse é o debate que eu travo, denunciando excessos e por aí vai. Mas é um equilíbrio tênue, difícil, muito difícil. Então eu vou ler poucas passagens do final do livro, que tem diálogos muito refinados e rebuscados. O que eu mais gosto é onde 2 dos clássicos lá estão caminhando num jardim meio peripatético assim e discutindo exatamente isso, né? E um deles diz: o mal causado por homens de boa vontade é o pior de todos.
Foi o que disse o meu bispo neoplatônico. E ele tinha razão. Ele sabia. Ele o tinha experimentado em primeira mão. Fizemos coisas terríveis pelo melhor dos motivos. E isso é o pior. Que vai ao encontro daquela máxima, daquele alerta feito por C.S. Lewis, que a pior tirania de todas é a dos bons. É o fascismo do bem. Porque eles são incansáveis, porque eles estão imbuídos da nobreza do seu ato. Então, eles não têm peso de consciência. Então, é perigoso ir por esse caminho. Né? O herói trágico tem que ser tóxico e temporário. Se você mantiver esse tipo de postura por muito tempo, você destrói aquilo que você quer salvar, a própria civilização. Né? Que é ou deve ser prudente e sofisticada. Por mais que tenha numa camada abaixo aqueles que fazem um trabalho sujo. No filme do John Travolta que eu citei, aqueles caras que lançam um ataque terrorista como reação a um ataque terrorista e por aí vai. É um negócio de você chacoalhar o poder do mal no mundo, né? Que a CIA já fez de coisas no mundo, né? A ponto de alguns questionarem se ela deveria existir. Mas será que o mundo seria melhor sem ela? Pior com ela, talvez. Ruim com ela, talvez pior sem ela. E chegar ao momento, diz uma outra passagem, o fim de tudo isso, pois civilização era simplesmente outro nome para amizade. E a amizade estava chegando ao fim, quando os dois não conseguem mais se entender. Ou seja, nós temos que lembrar o que nós estamos cultivando e tentando salvar. Quando você não consegue mais ter um ambiente salutar para amizades, apesar de diferenças políticas, tribais, cada vez mais polarizadas e tóxicas, será que você está salvando aquilo que deve ser salvo? Ou será que você já enterrou? Quando a gente só consegue ter amigos que pensam como a gente, que são bolsonaristas, digamos assim, né? Quando você é bolsonarista, ou que sejam petistas quando você é petista, que não tenha mais nenhum espaço para divergência, porque é uma guerra de vida ou morte. Será que a gente já não matou aquilo que a gente quer salvar? Eu entendo a metáfora de guerra. Ela é muito útil para mobilizar soldados. Mas nenhuma civilização se sustenta num clima permanente de guerra. Não aguenta. Roma conseguiu mandar os soldados para fora, conquistar outros territórios, cooptando elites que viravam cidadãos romanos, mas mantendo dentro de Roma a civilização. Foi ali que surgiu, né? Os bárbaros e os civilizados. E aí o outro diz, você não é meu amigo. Um homem de honra teria preferido lutar até o fim, lado a lado com seus amigos, e não vendê-los à escravidão para salvar a si e suas propriedades. Ou seja, um deles, pragmático, preferiu se aliar aos invasores bárbaros em prol da própria sobrevivência. E o outro tentou lutar, nem que fosse até o fim, de forma suicida. E quem está certo? Morrer em nome da civilização ou preservar alguma coisa que seja um resquício da civilização? Quem tem a resposta definitiva para esse dilema? É um dilema moral. É um dilema moral. Os resistentes franceses, tem muito mito ali, né? Sartre e tudo mais, depois tentaram vir com uma narrativa muito diferente. Na prática, tem um livro, até de um brasileiro, A Festa Continuou, Paris e a Festa Continuou, né? Onde mostra ali claramente que nos territórios ocupados, muitos se venderam para os nazistas. Muitos. E aí? Você vai para uma operação suicida de vida ou morte contra os nazistas ou você tenta preservar o mínimo que for possível de forma pragmática? A lista de Schindler. Quantas pessoas, quantas centenas ou milhares de pessoas Schindler, que depois se sentiu cada vez mais culpado e perseguido por esse fantasma, porque achava que podia ter salvo muito mais. Quantas ele salvou? Tentando jogar minimamente o jogo das aparências ali. Até onde vai isso? Quem está certo? O Schindler ou o outro que diz e fala você se vendeu para os nazistas, eu vou lutar com a minha baioneta contra as Blitzkriegs de Hitler e morrer?
Alguém tem a resposta definitiva? O povo romano submeteu-se ao governo bárbaro, mas os governantes bárbaros submeteram-se ao direito romano. Parte da civilização, naquilo que se chamou depois da Idade das Trevas, né? Que foi a Idade Média dentro, e que há muita ignorância e distorção sobre o que foi isso, né? Muitos pensadores extremamente refinados e, bom, basta citar Agostinho, depois São Tomás de Aquino e tantos outros. As universidades começaram nessa Idade Média. Tem muita ignorância e preconceito sobre a Idade das Trevas, que é um revisionismo daqueles que se consideram iluminados e desprovidos de preconceitos e superstições. Tadinhos. São os seres ungidos, que nem o Barroso. Eu trouxe a paz a esta terra e segurança. Começou ele, o pragmático. E a sua alma, quando usa a inteligência do argumento para encobrir seus atos? Acha que a paz de 1000 invalida a morte injusta de uma única pessoa? Retrucou o romântico, o neoplatônico, e por aí vai. Ou seja, meus caros, esse dilema, esse debate tem milênios, e não sou eu que terei a pretensão de trazer a resposta definitiva. Muito obrigado a todos. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. A gente não fez lista antes, vai ficar meio caótico, mas se alguém tiver, que fale agora, ou cale-se até a semana que vem, ou a outra semana, porque a partir de agora vai ser quinzenal, tá, gente? Para poder só eu respirar um pouquinho e ter tempo de ler mais, para preparar palestras mais interessantes também para vocês. Né? Bom, eu vou colocar algumas coisas aqui, se vocês me permitem, rapidamente. Vai, Vitor. Bom, primeiro você trouxe uma questão moral que é talvez uma das mais fortes para mim, e o que me fez, inclusive, mudar para os Estados Unidos. Onde é que eu escapo um pouco dessa polarização, né? Que eu acho que a gente estava mais protegido dentro desse campo. Mas eu só consigo entender tudo isso que você falou. Você fala assim, poxa, não, vou jogar a bomba, mas a história vai me esquecer. Ótimo, ok, mas eu fiz o certo. O Mossad vai lá e estoura um monte de coisa mundo afora, faz um monte de terrorismo e conserta um monte de coisa, mas em atentados terroristas. Você fala da civilização se rendendo, da civilização, que é o conceito do livro, né? O pragmático e o sonhador, que é um conceito sensacional, né? E também você coloca a coisa da polarização. E aí me vem Reagan, onde 80%, se 80% eu concordo com um cara, ele não é meu inimigo, é meu aliado. Então, isso me fez salvar vários amigos, principalmente com essa coisa de WhatsApp hoje em dia. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento político que nós estamos passando geral. Não é só Trump, não é só Bolsonaro, é no mundo inteiro. Porque, sim, a gente tem aí um movimento globalista muito grande que eu acho que é o movimento dos pragmáticos. Entendeu? É o movimento dos pragmáticos. Então, esse é um modelo que eu trago. Assim, esse é o movimento dos pragmáticos e muita gente está se rendendo aos pragmáticos. Né? A barbárie está se rendendo aos pragmáticos. Então... E tem os românticos que estão falando assim, peraí, gente, calma aí, vamos mais devagar, que são os conservadores, que querem conservar os Estados nacionais. Então, essa é a minha preocupação. A minha esperança é que, na realidade, os românticos e conservadores, eles são a maioria silenciosa. Então, na hora que esses caras abrirem, e eles sempre abrem a boca, a coisa se salva. E mais, historicamente, nós estamos melhorando, tá? Então, e aí eu vou aos meus conceitos mais básicos, que eles são religiosos, para poder me dizer, putz, vamos nos salvar disso. Essa é a minha colocação. Eu só consigo sair desse dilema moral se eu invocar a Deus, meu amigo. Só isso. Perfeito, perfeito, Vitor. Pelo seguinte... Eu acho que o mundo precisa, e aí eu começo a dar um pouco mais o meu pitaco sobre tudo que eu trouxe, assim, né? Eu joguei muita coisa para vocês, eu vou tentar dar o meu pitaco maior agora. O mundo, na minha opinião, precisa do idealista,
obstinado e do pragmático, que é um executor, é um doer. Ele precisa, e de alguma forma ele precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio não está numa pessoa, normalmente, né? Porque ele vai precisar desses perfis distintos. Né? Você deu o exemplo do Mossad, que é ótimo, né? Porque tem a falda que eu trouxe. É exatamente isso. Assim, a sobrevivência de Israel, que é um Estado democrático, livre, próspero, e em meio a num terreno inóspito, desértico e em meio à vizinhança totalmente hostil, que quer varrê-lo do mapa, a sobrevivência de Israel depende de pessoas que saibam fazer o trabalho sujo. A Mossad não deve ser brincadeira. E depende de pessoas que estejam justamente preocupadas com essas instituições civilizatórias, esse processo civilizador e com o verniz de civilização. É óbvio que há um grau de hipocrisia aqui. É óbvio que a gente não pode esquecer de La Rochefoucauld, que o vício, que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, a gente sabe que deveria ser de uma forma, mas a gente entende o seguinte, tem que fazer algumas vezes de outra. Só que tem que manter um verniz de aparência, de civilização, não só de aparência, mas tem que manter esse lado, porque senão a gente cai na barbárie. Então, o mundo precisa desses perfis diferentes. Né? Os estadistas, aqueles que entregam os resultados do ponto de vista de legado político, né? raramente são os idealistas. Eles são os pragmáticos. Basta pensar num Churchill, né? Até na Thatcher. Thatcher tinha um quê de idealismo, assim, tudo de ela era obstinada com algumas coisas, mas no fundo não era. Vamos lembrar ela elogiando o Gorbachev, né? E tudo assim. Você tem que ser pragmático. O estadista não é reconhecido pela população em geral como uma referência moral. Esse que é o ponto. Ele não está lá para isso, não é o seu papel. E essa confusão é a confusão que muitos fazem. Em relação a Trump, inclusive. Né? Eu citei o tempo todo o Victor Davis Hanson, no outro que fala muito disso, que abandonou o Never Trumper no início, foi o Dennis Prager. Exatamente com esse argumento. Ele é um judeu que fala exatamente isso. Eu busco referência moral no rabino. Eu não busco referência moral no Trump. Eu não estou preocupado se ele é bom esposo, sequer se ele é bom pai. Eu gostaria que ele fosse, claro. Agora, não é o papel dele. Então, de novo, referência moral é uma coisa, estadista é outra. A gente na vida tenta buscar, e a civilização e a sociedade vai buscar equilíbrio entre as forças. O idealista, o pragmático. E, de novo, eu fechei falando que cada um vai saber o limite da sua consciência, porque é óbvio que não existe uma fórmula mágica de quanto você vai ter que aderir a cada coisa, né? No âmbito individual. Eu sei qual é a minha pegada. Né? Eu, obviamente, acho até desnecessário dizer, eu tenho um quê muito forte de idealista. As brigas que eu compro, a obsessão que eu tenho com combater injustiças, ou o que eu percebo como injustiças, que me tiram do sério, que me movem, que me geram paixão nas respostas. Tudo isso eu sei que é o que me move. Eu me identifico muito com esses sujeitos meio malucos, heróicos, que quase colocam tudo a perder e são atacados por pessoas próximas. Veja, eu não quero me comparar e nem me colocar no pedestal, porque não é disso que se trata, né? Até porque a gente vai encontrar várias falhas humanas em algumas figuras dessas. Mas eu tenho uma biografia do Gandhi, que, aliás, detona ele, é muito interessante. A gente pode falar sobre esse aspecto um dia, que vai ser fantástico, né? Sobre esses mitos pacifistas. O Gandhi foi um péssimo sujeito em muitos aspectos. Péssimo, né? Mas tem uma declaração da esposa dele, muito curiosa, uma vez, numa entrevista, que ela disse: é muito dura ser a esposa de um santo. Porque, veja, não deve ser fácil você aturar um sujeito que é obcecado por uma causa. É óbvio que isso não é trivial, porque ele vai ser péssimo marido, péssimo pai. É óbvio, o cara é obcecado pela causa. Ele está lá para pegar os terroristas do Hamas. Acabou.
Acabou, é o Doron. O Doron não é bom pai. Foi péssimo marido, e ponto final. Eu busco o equilíbrio na minha vida, tá? Não estou me comparando a esses malucos. Eu acho que sou um ótimo pai, assim, reconhecido pela minha filha adolescente. Acho que eu tenho sido um ótimo marido, mas uma vez no auge dessas angústias, principalmente relacionadas a pragmatismo financeiro, né? Dólar subindo, as coisas apertadas, a minha mulher usou de uma chantagem emocional, vai, ela que não me escute, mas foi uma chantagem emocional. Mas ela usou uma hipérbole muito boa para retratar isso, né? Ela olhou para minha cara e falou assim: o que você quer? O que você quer? Você quer que tenha uma estátua sua no Brasil e que nessa estátua esteja sua mulher e seus filhos mendigando? Eu falei: caramba, Carol, não é que esteja faltando coisas, pegou pesado, né? Poderíamos ter mais, mas calma. Mas eu entendi o ponto, Então, assim, o ponto é bom. É uma chacoalhada no marido, porque a esposa normalmente tem muito essa visão pragmática, ela tem que proteger a prole. Ela é a leoa pragmática. Aliás, tem umas experiências fantásticas sociológicas e uns estudos de natureza humana que concluem que, via de regra, se deixar as mulheres vizinhas resolverem uma pendência entre vizinhança, pode acabar em guerra mais do que homem. As pessoas acham que se as mulheres fossem governantes não ia ter guerra. Lê do engano. A mulher é muito mais passional na defesa da cria e do vizinho, enquanto que o homem vai olhar os custos e benefícios mais racionais e pragmáticos desse troço. Fala, porra, vai custar muito entrar em briga com o vizinho 3x4 armário, né? Será que ele não tem um ponto? Calma, nosso filho também errou. Né? A briga sempre tem dois culpados. Isso é discurso de pai, às vezes. O discurso da mãe é muito mais: você não vai fazer nada para defender nosso filho? E o cara olhando lá pro armário do lado, né? Falando: tá bom, lá vou eu pro sacrifício, né? Tem que manter a dignidade. Então, veja, não é trivial esse troço. É por isso que é importante o equilíbrio. Por isso que casamento normalmente é uma complementariedade. Essas feministas não entenderam nada, quer anular as diferenças. Homem e mulher como se fosse igual. Homem e mulher ainda bem são diferentes. Na essência, na natureza. Ainda bem. Né? Então, esse equilíbrio também está presente nisso, numa união, num casamento. Né? O homem é muito mais competitivo. Não é coincidência que tenha muito mais homem CEO do que mulher, não é preconceito machista, não. Mulher escolhe muito mais profissões que tenham part-time job para ter flexibilidade para cuidar de filho. A última vez que eu chequei ainda era mulher que engravidava. Mulher tem mais instinto maternal e por aí vai. São complementares. O homem saía para caçar, a mulher cuidava da prole na oca. Então, o homem é mais guerreiro, mais competitivo. Ele abraça uma causa de forma obstinada e vai embora. E vai conquistar o mundo. E vira multimilionário. E, às vezes, sacrificou no processo um monte de coisa. Casamento, tempo com os filhos e por aí vai. E a mulher tem mais dificuldade, talvez, de entender ou aceitar isso. Então, equilíbrio é fundamental. Mas cada um vai encontrar o seu. Não existe uma fórmula. Nem para nação, nem para sociedade, civilização, nem para indivíduo. Não existe uma fórmula. Mais alguma questão? Não, tudo bem? Fala. Não é nem questão, deixa eu só falar pro pessoal que você falou do Porque o Ocidente Venceu. A tradução em português é muito ruim. Então, se souberem inglês, eu me arrependi. Eu não vou ler de novo, porque eu li 700 páginas, mas você lê em português, Rodrigo? Eu li em É ruim, não é? muito ruim. É que eu acabei de ler faz um mês. Mas assim, dá para entender. Mas quem puder ler inglês... É de longa data, né? É uma época que muitos desses assuntos... Mas só isso mesmo. Mas o livro é ótimo. O microfone está esquisito, Rodrigo. Sumiu sua voz, Rodrigo. Todo mundo sem mute. Quem quer perguntar? Rodrigo, Bruno aqui. Posso fazer uma pergunta?
Você que sugeriu o tema, manda ver. Não, primeiro, acho que vale a pena falar que eu acho que você citou muito o Doron e a gente viu aí que tem vários outros personagens, várias outras séries que retratam um pouco isso. Eu acho que o interessante do Doron é o fato dele parecer, pelo menos na minha impressão, o mais real de todos esses. Eu acho que conseguiu retratar realmente uma, vamos dizer, de carne e osso, né? E num ambiente, numa vida real, né? E a coragem é impressionante. Agora, a minha pergunta é o seguinte: o Bolsonaro, onde é que ele está nessa história? Porque o Doron a gente sabe, ele é maluco, mas a gente sabe o que ele acredita, o que ele está fazendo e qual a missão dele. O Trump é um pouco mais discutível, mas também eu acho que a gente tem uma boa ideia. E o Bolsonaro, qual é a tua visão? De que lado que ele está? E um pouco esse nó que existe onde vaza uma reunião que ele fala, a palavra que ele mais usa é liberdade, mas por outro lado você vai conversar com as pessoas e as pessoas vão te jurar de pé junto ou você vai ler qualquer mídia, e não, obviamente não é só o Globo, você vai ler a mídia internacional e eles vão jurar de pé junto que ele está à beira de implantar uma ditadura e acabar com todas as liberdades no país. Onde é que está o Bolsonaro? Beleza, Bruno. Ótimo ponto. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Sobre o Doron, e você mesmo conversou comigo quando você sugeriu o tema, e eu concordo, né, que na terceira temporada ele está mais humano ainda. Né? Ele adquire ali mais ainda esses dilemas, esses conflitos, até porque ele perde um amigo, o Avirai, que é o sniper, e isso tudo por culpa dele, porque ele não consegue controlar, né, aquela sanha de justiça, e aí entra uma outra necessidade de equilíbrio fantástica também, né, que é exatamente o planejamento estratégico vis-à-vis a impetuosidade e a espontaneidade desses heróis trágicos. Né? Você citou a coragem, foi uma palavra que você usou, e, bom, além de ser a primeira virtude de todas, como já dizia Aristóteles, é fundamental a gente traçar uma diferença, e também é difícil ter uma linha divisória, é muito mais uma região, na minha opinião, para separar coragem de loucura. Porque o louco que pula do alto de um prédio, ele não é corajoso. Coragem não é ignorar os riscos ou não senti-los, não ter medo. Coragem é dominar os medos. Então, o sujeito que é kamikaze, que é insano, que não tem nada a perder, né? Não é à toa que Sun Tzu, na arte da guerra, diz: nunca deixe seu inimigo sem nada a perder. Um sujeito que não tem mais nada a perder, ele é uma bomba relógio. Então, tem aí também um misto de coragem com loucura, que é interessante nessa busca de equilíbrio, e só me permite, não é nem discordar, é acrescentar, concordando, que o Doron é esse personagem trágico, um dos melhores que eu vi, junto com o professor WW do Breaking Bad. Eu acho que a transição que a gente vê no Breaking Bad, de um professor apagado, loser, para alguém que se sente seduzido pelo poder, que muda até a conduta sexual com a esposa quando começa a se sentir poderoso, aquilo ali também é de uma narrativa fantástica e realista. Realista. Assim, aquilo... Não há dúvida. Eu acho menos realista, mas tem até aquela famosa artigo da Economist dizendo que um MBA em Harvard custa $80 mil e a caixa do Breaking Bad custa 80, e você vai aprender mais com Breaking Bad que com MBA em Harvard, e ele explica por quê, né? Exato. Tudo bem, não é tão realista, mas assim, o cara professor virou um mega dealer de metanfetamina e tudo. Mas assim, é realista no sentido de que o poder transforma o ser humano, né? E a gente vê... Sem dúvida. Não, nesse aspecto tem vários, mas eu acho que o Fauda também tem a questão do erro, como o erro está sempre ali para acontecer, e ele inverte, né? A mocinha morre, né? O mocinho perde o amigo, ele inverte toda a lógica, né? Eu acho que isso torna isso muito real, e é o mundo que a gente está vivendo. Então, voltando ao Bolsonaro... Eu vou falar do Bolsonaro, não vou fugir, não. Eu prometi não ter spoiler, agora o Bruno já deu os spoilers para quem não viu a série, mas vale a pena mesmo assim. Olha, onde está o Bolsonaro nessa história, né? Para mim, ele está abaixo do Trump e muito, muito acima do que é retratado pelos seus detratores. E o que faz ele ficar
abaixo do Trump. Aliás, eu sempre falei, né? O Bolsonaro não é o Trump, mas a gente tem que adaptar, né? Assim, tudo que a gente adapta da realidade americana para brasileira é mais ou menos isso, né? Você perde em qualidade demais, né? Por que o Bolsonaro não é o Trump? Para começo de conversa, porque aqui tem uma Câmara, um Congresso bipartidário. Então, uma vez que o Trump derrotou 16 oponentes mainstream do Partido Republicano, o Partido Republicano está com ele. Então, essa história de never Trumper peronomútil. Você entende ali o seguinte, ó, tem que aturar minimamente esse cara, né, de forma tímida que seja, né? Você pensa num Paul Ryan, aquele da boca, o Matt Mitchell, né? O Mitchell, o outro lá, agora estou esquecendo os nomes. Mas, enfim, você vai pensando no establishment republicano, né? E você fala assim, ó, é óbvio que os caras estão torcendo o nariz. Mas, assim, no jogo político deles, é fundamental dar um suporte para muita coisa da agenda do Trump. Então, começa que é mais fácil governar sendo Trump nos Estados Unidos do que sendo Bolsonaro no Brasil, que tem uma Câmara toda fragmentada, 30 partidos, o centrão, fisiológico, e por aí vai. Segundo, que vem uma bomba no colo do Bolsonaro, que é a rachadinha do filho. Aqui tentaram cavucar durante 2 anos com o Lula e com os russos, envolvimento do filho do Trump, não acharam nada. Não acharam nada. É até bizarro você pensar nisso. O cara era um magnata do real estate de Nova York. Reviraram tudo da vida desse sujeito, né? Foi tudo muito bem feito, pelo visto. Mas o fato é que não acharam nada que seja um batom numa cueca e que seja demolidor para ele. Para o Bolsonaro, cavucaram tudo. Acharam pouco. Mas o que acharam foi suficiente para enfraquecê-lo e para fazê-lo ser refém de um establishment podre. Então, eu acho que o Bolsonaro teria muito mais aptidão, vocação que seja, e vontade ou desejo de ser esse personagem do que ele vem demonstrando. Por quê? Porque eu acho que ele teve que, infelizmente, fazer muito cedo esse pacto com o diabo. E está tendo, né, cada vez mais que sentar no colo desse establishment. Então, outra coisa importante também, Bruno, que eu escrevi em vários textos, né, a gente não pode esquecer. O Trump é um outsider. Ele é um empresário que nunca foi político, que veio do showbiz, do business de real estate e tantos outros business e que venceu a eleição com dinheiro próprio. O Bolsonaro não dependeu de ninguém para vencer, fez uma campanha baratíssima, usando rede social, mas tem quase 30 anos de deputado. Outros 3 filhos na política. Não é um outsider. É um corporativista de nicho, sindical, de polícia, e por aí vai. E isso mostrou um custo para a governabilidade também. Então, o Trump deve muito menos a qualquer um do que o Bolsonaro, politicamente falando. Então, o Bolsonaro veio das engrenagens, ainda que fosse percebido como alguém de fora, porque ele era um outcast ali dentro, porque ele era do baixo clero, né? Ele era de um nicho que é sempre eleito e reeleito porque atende um nicho. Mas convivia naquele métier, né? Naquele meio. Esse é o ambiente do Bolsonaro. O Trump, não. O Trump conhecia os políticos quando batiam na torre, na penthouse da Trump Tower, para pedir cheque. E quando ele ia nas festas, como fanfarrão para glamour. É assim que o Trump era conhecido e conhecia políticos. Então, eu acho que isso muda muito. Agora, essa história do Bolsonaro, liberdade, 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 e da imprensa preocupada com o fascismo, eu acho que é something in between, mas muito mais próximo do primeiro. Eu acho que o Bolsonaro tem o coração no lugar certo. Eu acho que ele é um patriota, acho que ele entendeu que o caminho é esse, da liberdade, de reduzir o Estado, de comprar essas brigas, dessa podridão toda que ele conhece muito bem, e inclusive de dentro, e acho que ele tem genuinamente a vontade de mexer nesse troço, né? Mas acho que ele foi pego com essas bananas no caminho, esses obstáculos, né? Foi tendo que ceder para sobreviver, inclusive. E de onde vem a tal ameaça fascista que muitos falam, né?
aí também para não cair numa narrativa bolsonarista, né? Ela não é totalmente desprovida de sentido, ou pelo menos de verniz, que dê sustentabilidade para a narrativa, porque existe a ala bolsonarista dominada pelos filhos, com um aval tácito ou não do pai, que adota métodos, como eu disse na minha palestra, muito parecidos com os do inimigo. Então, é um pensamento tribal, manda todo mundo tomar naquele lugar, chama a imprensa de vendida e podre, não sei o quê, e não tem nenhum espaço para nuance, ou para contemporização, ou para cinza. E aí, se você elogia o Bolsonaro, vem cá que você é leal. Se você critica o Bolsonaro em alguma coisa, você é um inimigo mortal a ser destruído. Então, essa postura tóxica que está presente no bolsonarismo assusta. Tem uma máquina de assassinato de reputação ali. Já falei muito desse assunto, né? Porque eu fui alvo e tudo. Então, assusta. Assusta e foi minando apoio, implodindo pontes ao longo do caminho, que não são todos traidores. O Moro não é um traidor comunista infiltrado. O Moro pode ser um faixa branca político. Ele pode ser um herói que se mostrou muito pouco herói trágico no momento que o Brasil precisou dele. Ele pode ser muito prudente e sofisticado para o gosto de patriotas hoje. Ou pode ser um idealista, que realmente olhou e falou, dessa linha eu não passo. Eu não aceito compactuar com algo que eu entendo como tentativa de ingerência na polícia para proteger a família. Isso não é republicano. Pode ser um idealista. Agora, essa forma que tratam o Moro e que tratam o PT igual, né, isso assusta. As pessoas olham e falam, pô, vem cá, qual é o espaço para contraditório aí? Onde é que acaba essa linha bolsonarista e começa a linha de traidores? Não tem nenhuma região aí onde eu possa tecer críticas e discordar de métodos. Porra, eu estou preocupado. É o bandoleiro, quer dizer, é o sujeito que quer tratar como normal e civilizado aquilo que é quase igual à barbárie, mas que é necessário talvez para derrotar a barbárie. Que a gente mas aí isso não foge um pouco do argumento, porque o Doron também não aceita muito contraditório e na hora ali ele também não está muito preocupado com a opinião dos outros, né? Mas se o Doron... Essa é a minha dúvida, entendeu? Mas onde é que está isso? Se o Doron começar... O Doron ele ainda é sensível a argumentos razoáveis, a ser persuadido pelo chefe, né? Porque vai ser inconsequente a operação que ele quer fazer, ou que ele precisa se controlar um pouco mais. Mas imagina se o Doron começa a ceder com argumentos do tipo, o seu filho vai pagar um preço alto se você fizer isso. E por aí vai. Ele começar a deixar de lado a sua missão em prol da proteção ou então pior, de gente do próprio establishment que ele pretende destruir. Gente do Hamas, alguém que vira e fala assim, não, essa sua operação vai colocar em perigo vizinhos do terrorista. E o Doron não vai ser parado com base nisso. Ele não vai, ele tem uma missão de forma obstinada. E o Bolsonaro está sacrificando a missão em prol de preocupações que não têm a ver com a derrota do inimigo. Tem a ver com a proteção dos seus. É um argumento patrimonialista. Não, eu estou falando mais em relação a ele seguir Não, mas eu estou falando mais em relação a ele seguir a orientação do Olavo e focar muito mais na guerra cultural em detrimento de outras frentes. Não estou falando exatamente de defender os filhos. Entendi. Da postura, né? Da Exato. postura pouco prudente, sofisticada e conciliatória. O problema é o seguinte, Bruno, o problema é que ele precisa dessa base e eu nunca discordei. Em público eu sempre critiquei, mas eu nunca discordei e acho que até já escrevi uma vez sobre isso, porque eu sou muito transparente. Eu coloquei o seguinte, olha, que exista isso, né? Hoje mesmo na palestra eu falei, tem que existir, mas o presidente tem que conseguir minimamente sambar entre os dois universos. Ele não pode ser o Olavo, ele não pode ser o Carluxo,
porque ele precisa morder e assoprar. Ele faz Não, mas isso. tudo bem. Mas aí quando ele vai falar com o Centrão, ele é criticado também, Rodrigo. Aí fica difícil, né? O herói trágico, Bruno, está fadado a carregar esse fadado a carregar esse fardo. Ele vai ser criticado por quase tudo e todos. Ele é um herói trágico justamente porque ele aguenta. Porque ele está nisso por outro motivo. E não para receber aplausos ou créditos. Ele vai ser criticado, sim, pelos prudentes e sofisticados e pelos purinhos, quando ele for sentar para conversar com o Maia, e inclusive pelos radicais. E deve ser, para manter ali o norte. Deve ser. Mas ele não pode agir o tempo inteiro esticando corda dessa forma, como governante. O Trump soube fazer esse ajuste, Bruno. O Trump soube. O Trump se livrou do Steve Bannon e dos parecidos e soube manter ali algum morde-a-sopra, algumas velas acesas para o establishment republicano. E às vezes até democrata. Ele soube fazer isso. Ele jogava para a plateia em relação à imprensa, em relação ao Crazy Bernie, em relação a Nancy Pelosi e tudo mais, mas ele sabia não elogiar o Paul Ryan, ele sabia jogar o jogo. Ele soube, ele vem fazendo. Então eu acho que o Bolsonaro, nesse aspecto, eu cansei de falar, aprende com o Trump. O Trump não é a grande inspiração, aprende mais com o Trump. Se livra do seu Steve Bannon, deixa o Steve Bannon lá. Ele é importante. Qual é o principal papel do olavismo, na minha opinião, hoje? Como é que eu comecei a minha palestra hoje? Trump foi eleito muito mais pelo que ele atacou e condenou do que pelo que ele representava. Qual é o papel do olavismo? Expor a hipocrisia dos nossos inimigos. Quando o Bolsonaro, o olavista, vai lá e fala: queria votar pelo impeachment em nome do coronel Ustra, nosso herói. Ele está expondo a hipocrisia, ele está sendo o herói trágico que expõe a hipocrisia dos que acabaram de votar em homenagem ao Marighella, e a Fidel Castro, e a Hugo Chávez. Aí a imprensa vem em cima do Bolsonaro, ele é o boi de piranha. A imprensa vem em cima dele e a gente vira e fala assim: vem cá, calma lá. Você acabou de falar do Bolsonaro e não vai falar nada do Marighella? Marighella pode? É um fator pedagógico. Expor a hipocrisia que está desnudada da imprensa foi o principal mérito do bolsonarismo. Mas o presidente Bolsonaro precisa governar um país, precisa aprovar reforma, precisa articular. Eu conheço deputados pró-governo, cara. Os caras falam comigo: Rodrigo, não dá. Não dá. Assim, o líder do governo na Câmara quer mitar na rede social e implode pontes com os deputados do Novo, que eu estou tentando chamar para aprovar reformas importantes para o governo. Como é que fica? Então, assim, de novo, é buscar o equilíbrio. Por isso que eu acho que o Bolsonaro não está tanto para esse herói trágico como o Trump, porque ele ficou muito mais na retórica radical, sem os louros, sem os créditos e méritos de uma governabilidade mais pragmática que o Trump soube dosar. E porque também é mais fácil aqui, pelas razões que eu elenquei, pelo Congresso ser bipartidário, por aí vai. Então, eu acho que o Bolsonaro, infelizmente, está aquém do Trump nisso. Eu acho que ele quer melhorar o Brasil. Acho que ele quer tocar a agenda de reformas do Paulo Guedes, de resgate de valores na área de costumes. Ele quer. Conversei já com pessoas próximas dele, falaram: Rodrigo, o cara é um cara do bem. O cara é um cara que está alinhado com esse troço. Mas encontrou no caminho alguns obstáculos. Dificuldade de governar pela realidade brasileira e pela implosão de pontes dele, que não soube dosar isso, não soube deixar para outros o dirty job. Ele podia, de vez em quando, jogar uma ração na saidinha ali contra a mídia, por exemplo. Ele podia, isso não tem problema. Contra o Congresso, em geral, né? O Congresso, não sei o quê. Ele podia, mas, porra, quando os caras vão lá e bancam uma manifestação inteira com o Rodrigo Maia, não sei o quê. Cara, os caras eles estão pregando para convertido. Você tem que manter minimamente a sua militância engajada. Fundamental. Tem que saber fazer esse trabalho.
Mas não pode ser o tempo todo da forma que foi, com tantos alvos. Você vai minando qualquer possibilidade de diálogo e governabilidade. E até mesmo vai pegar muito mais mal agora que ele está tendo que articular. Agora como é que fica a narrativa? Né? Vai ficar cada vez mais hipócrita, porque é mais pragmática. Então fica cada vez mais difícil ele justificar essa mudança que vai ter que vir e que tem que vir. Então, e tem a história dos filhos, que eu acho que enfraqueceu muito a postura firme dele de pagar para ver, de certa forma, com o establishment ali em algumas ocasiões. Né? Dificultou, mas ele quer. Ele quer fazer, ele vem fazendo, e mesmo a aliança com esse centrão fisiológico, eu não acho que coloca tudo a perder. Eu acho que tem um preço pragmático a ser pago, né? A gente dá anéis para preservar os dedos, e vamos ter que dar, inclusive, sob o custo de uma perda, sim, da pureza de uma narrativa. Né? Óbvio que vão ser todos que defenderem isso acusados de hipócritas. Qual é a diferença, então, para o Temer? A gente entende a diferença. Tem muita. Tem isso tudo que a gente está falando, que está por trás do movimento bolsonarista, que está indo limpar e comprar certas brigas, de certa forma, que o Temer jamais compraria. Mas é inegável que boa parte da briga está perdida. Foi entregue. Já são favas contadas, infelizmente. Minha visão. É isso, meus caros. Foram só 2 perguntas, mas foram respostas longas. E eu agradeço muito a vocês aí pelo apoio fundamental. Boa noite. Boa semana para todos. Até a próxima. Valeu, boa noite.